Saudações a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje para continuar nossa semana de lives sobre advocacia. E hoje estaremos falando sobre reforma tributária com a professora Fabiana Tomé. A reforma tributária e as questões, as possíveis modificações sobre o lucro e dividendo. Olá, Moângela. Já estamos aqui aceitando o convite da professora Fabiana Teopadre Tomé. Ela já está entrando ao vivo. Salve, salve! Boa noite, Janaína! Tudo bem? Tudo bem? Que visita aqui na nossa tela virtual. Seja muito bem-vinda aqui à nossa Semana da Advocacia Tributária, mesmo que virtualmente aqui em nossa Fortaleza. Professora Fabiana Teopadre Tomé, minha rainha, minha querida, inspiração para mim, muitos dos seus alunos, dos seus convivas. Ela que tem não só o conhecimento, mas assim uma humildade, uma simpatia ou empatia por todos que convivem com ela. E assim, eu tenho assim a grata satisfação de dizer que já nos tornamos amigas. Ela que também fez o presente de prefaciar o meu livro, que já está aí no Quando forno. for o lançamento, a gente vai fazer uma festança. Vamos sim, vamos fazer essa festança. Vai ser uma festança grande, né? Seja muito bem-vinda, obrigada por essa sua honrosa presença, a sua contribuição. E hoje, no Dia do Advogado, eu estou comemorando com a professora Fabiana Tomé. Ah, é uma E aí, felicidade, Fabiana? uma felicidade, Janaína, estar aqui com você. Estou acompanhando a Semana da Advocacia Tributária que você organizou, está sensacional. E fico muito satisfeita, muito feliz em fazer parte desse seleto grupo de professores, de juristas convidados aqui, especialmente no dia 11 de agosto, né? Parabéns para todos os advogados, para todas as advogadas. Nossa função é uma função essencial, sem ela não há justiça, sem ela as injustiças perdurariam e o nosso inconformismo, a nossa batalha é que faz esse diferencial, né? E aí hoje a gente vai conversar aqui sobre um tema que é um bate-papo mesmo, né? Para a gente situar o assunto e dar evolução até o momento, porque é algo que ainda não se encerrou, né? São as problemáticas aí da reforma tributária, especialmente essa reforma do IR, que está aí para ser votado hoje até amanhã. Não sei se isso vai rolar ou não. Até o momento que a gente começou aqui, Janaína, ainda não tinha havido essa votação, né? Não sei se vai dar tempo de votar hoje, se vou deixar para amanhã. Quem aí souber e tiver notícia aí de primeira mão, escreve aqui para gente, né? Sim. E ela já está sendo votada, né? Já com mudanças, né? O texto original já sofreu, se eu não me engano, 25 mudanças. Inclusive, eu vi que já tem um projeto do deputado Baleia Rossi que ele pede para que as sociedades de psicologia, advocacia, medicina e contabilidade sejam retiradas desse projeto, porque nós não temos o condão de lucro, né? Nós somos sociedades organizadas, né? Então, mais esse pedido, ele vem para emendar esse projeto, esse PL 2337. Não é isso, professora? Exatamente. Na verdade, será que essa reforma tributária sai, Fabiana? Como ela está fatiada, hein? Ai, nossa, eu já ia falar, reforma, isso não é, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai explicar essas distinções das propostas de reforma tributária, as PECs, né? Propostas de emenda constitucional, e isso que são os projetos de lei que eles chamam de reforma fatiada, mas que não mexe na Constituição, mexe em tributos específicos. E uma grande dificuldade é que ao mexer com um único tributo, né, você não mexe com todos os outros, a harmonia do sistema corre um grande risco. Então, nós tivemos um manifesto, a gente estava falando assim, olha, poucas coisas no Brasil
geram unanimidade. Mas, assim, nós tivemos um manifesto que acho que 52 instituições de várias naturezas, associações brasileiras, de prestadores de serviço, de direito tributário, a BDF, vários se manifestando contra esse projeto do imposto sobre a renda, né? Porque, assim, por mais que ele tenha alguns pontos que possam ser isoladamente considerados como positivo, o grosso desse projeto, ele pode trazer grandes transtornos, ele pode trazer elevação de carga tributária, com essa tributação de dividendos, fuga de empresas do Brasil, né? Já que... Sim. Então, isso são coisas que precisam ser consideradas e precisam ser consideradas com calma. Né? Nós vivenciamos um momento em que até a gente olha aí uma certa incongruência, né? Porque está tramitando esse projeto de lei para reforma do imposto sobre a renda, em que acabaria aí elevando a carga tributária para a maior parte das pessoas. E, por outro lado, a gente está vivendo uma situação de crise no país, né? Sim. Em que, por isso mesmo, também está tramitando, inclusive foi aprovado pelo Senado, uma proposta de refis, né? Para perdoar. Então, assim, você vê que está desgovernado, porque uma proposta acaba aumentando a carga tributária, que dificultaria a vida das empresas, né, de muitas delas, e do outro lado, uma que reconhece que a situação está difícil e, com isso, então, vamos perdoar ou facilitar o pagamento aqui das dívidas. Né? Então, não há uma diretriz unificadora disso. Né? Então, diante desse emaranhado de coisas e desses elementos isolados, né, é bem complicado, viu? Acho que eu tenho cá minhas dúvidas se esse PL vai ser aprovado, pelo menos agora, do jeito que está. Foi pedido aí a votação de emergência, né? Correndo aí, né, Ana Carol? Caso do período eleitoral. E aí, fazendo umas emendas de última hora, até mesmo para tentar ganhar na votação, vamos dizer assim. Por quê? Só para dar um panorama, né? Depois a gente volta mais organizado para esses assuntos. Mas, assim, uma das propostas iniciais implicaria uma diminuição do imposto sobre a renda. Escutando? Travou? Oi? É porque entrou uma ligação, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Então, desculpa. Não, tudo bom. Então, assim, já que vai tributar os dividendos, então vamos baixar o imposto sobre a renda, meio que com uma compensação. Só que o imposto sobre a renda, como o imposto que o produto da arrecadação é dividido para os estados e para os municípios. Então, aí, a chance de ganhar, de ter aprovado isso, seria ínfima, porque os estados e municípios iam perder a arrecadação. Só não, então a gente não diminui o IR, a gente diminui a contribuição sobre o lucro líquido. Como uma tentativa, isso feito assim, na calada da noite, de ontem para hoje, para ganhar os municípios e os estados. Então, assim, é algo muito sério para ter uma emenda, né, uma proposta de alteração, uma emenda no projeto trazido de madrugada e querer votar no dia seguinte, sem uma discussão mais ampla dos efeitos, dos impactos disso, sem uma outra coisa muito importante, que é a apresentação efetiva de números. Né? A gente vê muitas propostas de reforma tributária que são apenas teóricas, mas vamos pegar os números, vamos fazer cálculo e mostrar efetivamente de onde eu estou tirando, para onde eu estou mandando, para a gente ter um mínimo de segurança jurídica. Com certeza. Exato. Né? Essa mera alegação teórica não convence. E sem falar, Fabiana, que esse imposto sobre os lucros e dividendos, ele já existia, né? Ele foi extinto há 25 anos atrás, numa antiga reforma tributária, né? E trouxe um respirar para todas as empresas, para todos os empresários e profissionais liberais, porque a gente tem que lembrar de um custo que também é muito caro para todos que têm que declarar os impostos, que é a obrigação acessória, né? Ela também é muito pesada. E quando você fala nessa declaração, você também traz essa responsabilidade da obrigação acessória, né?
Então, assim, nesse entendimento, e eu me filio a todas as entidades que levantaram essa bandeira, eles alegaram isso e eu concordo, né? Porque tem aí um custo invisível que não é passado, que são das obrigações acessórias. Custo financeiro e custo de tempo. Não é isso, professora Fabiana? Exato, né? Esse custo de conformidade que nós falamos do Brasil é um dos mais elevados, né? E aí, mais uma vez, o destoar das medidas. Porque nós tivemos aprovado recentemente, está faltando só a sanção do presidente da República, a medida provisória 1040 de 2021, que traz uma série de alterações no âmbito do direito, principalmente empresarial, lei de SA, societário, mas que traz uma certa busca uma desburocratização, uma simplificação, que tem, inclusive, alguns impactos no âmbito tributário. Né? Então, por exemplo, uma das previsões dessa medida provisória, né, vejam quantas coisas mudando aí na nossa legislação, é um cadastro único. Hoje, uma empresa tem que ter o quê? O CNPJ, que é federal, né? Ela tem que ter uma inscrição estadual, se ela vai circular mercadorias, por exemplo, e se ela vai prestar serviço, ela tem que ter uma inscrição municipal ainda. Então, é um cadastro único, que vai ser feito num só lugar, para todo mundo ter acesso, é uma forma de desburocratização. Né? Então, de um lado, a gente tem o quê? Algumas medidas que, compreendendo esse elevado custo de conformidade que as empresas têm, esse custo acessório, né, de declarações, de registros, o custo da burocracia, está tentando melhorar esse. Mas, por outro lado, isso não adianta nada se nós tivermos. Oi. Agora foi aqui? Deu uma pausa. Foi ligação também? Internet ultimamente tá tudo meio louco, assim, mas a gente vai indo, aos trancos e barrancos aqui, né? Então, a gente tem aí uma situação de um lado, uma legislação, uma proposta que está aí prestes a ser aprovada, só falta a sanção, objetivando desburocratizar. E, de outro lado, medidas que, com essas, né, por exemplo, até essa questão de tributar os lucros de dividendos, traz aí, além da parte do ônus fiscal, de um desestímulo às pessoas jurídicas, a existência dessas pessoas jurídicas, traz aí um custo maior para as próprias empresas em relação a isso, né? E aí uma outra coisa, né, que a gente estava conversando, né, Janaína, que é a questão, se isso vier a ser aprovado, provavelmente nós vamos ter uma discussão muito grande também em relação à situação das empresas que auferiram lucro no passado, vem auferindo lucro e não faz a distribuição desse lucro. Porque faz um reinvestimento, né, por algum motivo não faz a distribuição. E até aí, porque às vezes tem uma programação de data certa, né? Exatamente. Se viesse aprovado esse projeto de lei, né, hoje, vamos dizer, esse ano, para entrar em vigor, então, já início de 2022, respeitando aí a anterioridade, e aí, se eu for distribuir em 2022 algo que era um lucro ou dividendo relativo a 21 ou 2020, vai ser tributado ou não vai? Com certeza nós vamos ter discussões quanto a isso. Né? Que e a gente até conversando, a gente levantou essa questão e no nosso entendimento a gente acha que não é cabível essa tributação, porque aí feriria o direito adquirido, já que aquela pessoa ela recebeu antes, né, da vigência da lei. Não foi, Fabiana? Foi isso que a gente entendeu diante da nossa... Exatamente. Não poderia ter uma retroatividade, né? Em relação a isso. Por mais que a distribuição vá ser feita em 2022, né? O fato, ao ferir renda pela empresa, já o foi em 2020, já o foi em 2021. E, inclusive, até porque o projeto de lei tenta fazer uma dosimetria. Já que eu vou tributar os lucros e as dividendos distribuídos, eu vou fazer uma diminuição da tributação da pessoa jurídica. Então, você imagina a situação de uma empresa que auferiu rendimentos, teve lucro em 2021, pagou imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido lá em cima, né? Por quê? Porque até o momento, dividendos, a distribuição é isenta. Aí chega ano que vem que ela vai distribuir esses dividendos, não, mas agora não é mais isento, então eu vou tributar.
Então, ela vai sofrer um desequilíbrio de tudo isso, né? Então, se não ela se auferiu essa renda e essa renda foi tributada pela alíquota normal, tradicional de hoje, né? Querer tributar novamente quando da distribuição seria algo que violaria essa retroatividade, né? Acho que viola o direito adquirido, a retroatividade da lei. Então, assim, são coisas que a gente começar a ficar alerta, né? Que quando vier essa legislação vão surgir, se vier, claro, né? Mas quando vier e se vier, com certeza vão surgir aí vários pontos de discussão, de controvérsia que a gente tem que estar atento. E aí, Fabiana, diante dessa problemática de quando e de como cobrar, eu lembro do nosso professor, do nosso querido professor Paulo de Barros Carvalho, que ele cita sobre o princípio da segurança jurídica, né? Ele fala que a segurança jurídica ela é tão importante ao ordenamento jurídico que ela não é nem um princípio, ela é um sobre-princípio. E aí toca exatamente em tudo que você colocou, em tudo que a gente havia conversado, porque aí fere a questão que todo direito, que toda, até a organização, o planejamento das empresas, dos profissionais liberais, eles vão ser realmente aí feridos. E aí, esse manifesto que essas instituições, como o Conselho Federal do AB, o CISA e muitos outros, eles apontaram, eles disseram que muitos profissionais liberais, como os advogados, médicos, eles podem chegar até a fechar os seus próprios negócios, porque eles não vão ter realmente como corresponder a toda essa infraestrutura tributária que está sendo colocada. E diante da nossa conversa, você levantou uma questão muito importante, Fabiana, porque os argumentos a favor dessa proposta de lei, e aí a gente vai já dizer a diferença entre proposta de lei e PEC, né? Que a PEC ela vai em cima da Constituição, ela emenda a Constituição. E a proposta de lei, que é essa 2337, ela seria uma emenda infraconstitucional. Mas aí, voltando ao que a gente tinha conversado, os argumentos a favor dessa PL são que só no Brasil, Estônia e Letônia não possuem essa tributação. Aí a professora Fabiana colocou para mim um pensamento que nós já temos outros tipos de tributos, né? Nós já somos tributados com a carga realmente que já está quase que no limite. Não tem como a gente só majorar a carga sem você fazer o que ela colocou no começo da fala aí. Uma realocação, ou mostrar esse valor vai sair daqui e vem para cá, né? Esse reordenamento tributário, que seria uma forma muito melhor. Eu acho muito engraçado, para não dizer triste, né? Mas essa importação indiscriminada. Fala assim, porque na Austrália é assim e funciona bem, e a gente não é. Porque na Índia é desse jeito, né? Porque em todos os lugares funcionam desse modo. O nosso sistema tributário é totalmente diferente dos demais. Totalmente. Para começar, você vai lá nos Estados Unidos, é tax e pronto. Né? Olha o que a gente tem hoje aqui. Né? Vou pensar só, sem entrar ainda nos tributos sobre consumo, né? Mas se pensar bem, a pessoa jurídica, a empresa, né, do que ela recebe, ela paga imposto de renda, ela paga contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Sim. Ela paga também o que eu acho gravíssimo, né? Eu sempre fui uma ferrenha crítica disso, PIS e COFINS. Apesar de eu adorar PIS e COFINS, é um tributo que eu mais me dedico a estudar, né? Acho que eu gosto de coisa de desafio mesmo, né? De desafio mesmo. Porque, olha só, né? O IR, Imposto de Renda, vamos pensar numa situação como essa de crise que a gente está vivenciando. O Imposto de Renda e a contribuição social sobre o lucro é sobre aquilo que realmente sobra para a empresa. Então, se ela comprou por 100 e vendeu por 100, né? Ou vendeu por 80, no caso da situação, ela não vai ter lucro, vai ter até um prejuízo fiscal, uma base de cálculo negativa que depois vai poder aproveitar nos outros anos. Mas se ela comprou por 100 e vendeu por 100, ela tem uma receita de 100. Né? Ela teve prejuízo, mas não interessa que ela teve prejuízo. Né? Porque teve que pagar funcionário, que teve que pagar aluguel, que teve que pagar um monte de coisa. Não interessa.
PIS e COFINS é sobre a receita, sobre o valor que entra. Até por isso que a gente tem tantas teses aí envolvendo PIS e COFINS, porque é uma carga tributária altíssima. Então, se nós formos falar assim, mas o nosso é o único país que não tem essa tributação do dividendo, né? Além da Letônia e da Estônia. Assim, tá bom, mas eu quero ver se esses outros países têm o tanto de tributo que nós temos, que incidem economicamente várias vezes sobre a mesma base. Pode até falar assim, juridicamente são diferentes, porque renda é uma coisa, lucro é outra, receita é outra. Tá bom, mas o dinheiro do empresário é o mesmo. Então, você já tem uma tributação muito forte sobre a pessoa jurídica, né? E o motivo disso é que leva a uma desoneração, que é essa isenção dos dividendos, né? Então, só até para esclarecer aqui, né, quem talvez estiver começando ainda nesse setor, esses dados básicos, né? A distribuição de dividendos é porque, por exemplo, se eu e Janaína, nós montamos uma sociedade Olha, profissional de recebo, advocacia. Viu? Né? Esses exemplos bons, do jeito que a nossa parceria está dando certo, eu recebo. Pode ser o próximo passo. Olha aí. Montamos aí uma sociedade de advocacia, né? Estou na hora aberta. Já está aberta para mim, viu? Já está, olha só. Aí essa sociedade de advocacia vai ter renda, com certeza, vai ter lucro, com certeza, vai ter receita, então vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda, tudo tributado. Então, tem uma tributação na empresa. Só que aí o que acontece? Como já foi tributado na empresa, e aí eu já usei o dinheiro para pagar, inclusive, funcionários, aluguel, todas as despesas necessárias, girando a economia. Aí, desses valores, sobrou alguma coisa que é lucro. Esses lucros, nós que somos sócias, podemos fazer o quê? Bom, então vamos retirar o lucro, que é distribuir os dividendos. E aí, quando nós resgatamos esses valores, que são os lucros da empresa, são os dividendos, eles não são tributados. Mas por quê? Porque a empresa já foi tributada, né? Então, é um equilíbrio em relação a isso. Agora, pretender tributar a distribuição dos dividendos como se pretende em 20%, então teria que dar isenção. Então, teria que dar isenção do imposto de renda, já que eu vou tributar os dividendos todos. Então, a pessoa jurídica tem que ser isenta, porque senão vão ficar o quê? Com 20% numa e mais 20% em outra, né? Fica insustentável. E sem falar contribuição social, e sem falar no PIS, COFINS, outros encargos que a gente sabe que tem a pessoa jurídica. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Federais, estaduais e municipais. Sem porque dúvida. No município, o profissional liberal, ele paga o ISS. Paga o ISS, se vende mercadoria, paga o ICMS, se industrializa produtos, paga o IPI. Isso sem falar em outros tributos tantos, né? Porque aí você tem o IPTU, você tem as taxas, milhares de taxas, né? Onde até lá no YouTube a gente falou sobre taxas, vimos que tem aí taxas exageradas de valores realmente elevados. Então, assim, o contribuinte, a empresa, ela já sofre uma tributação grande, né? Então, não é fácil ser empresa, ser um empresário. Não é fácil ser um empresário no Brasil, né? Então, isso vai levar a um desestímulo. Um desestímulo que pode trazer, inclusive, um risco para a nossa economia, né? Porque aquilo que antes, por exemplo, eu e Janaína éramos, então, uma sociedade, então vamos continuar como pessoa física. E aquilo que a gente podia crescer, gerar emprego com secretários, com outros funcionários, com uma estrutura, etc., a gente acaba não crescendo, porque não há um estímulo para isso, né? Empresas que, às vezes, são multinacionais, né, vão deixar de ter sua sede no Brasil, vão deixar de ter um estabelecimento, talvez aqui, né, mudar seu domicílio fiscal. Por quê? Porque não vale a pena ficar aqui, porque a tributação está muito grande. Né? Então, já tem riscos. Isso. Então, olha só, né? Então, eles estão assim com receio do que virá em relação a isso. E aí, a função do advogado e função do tributarista é muito importante nesse momento de dar as alternativas para o empresário. Sabe aquela que é a ideia do planejamento tributário? E que muitas vezes até a gente fala assim,
aqui, principalmente quem é, assim, a maior parte dos empresários, principalmente dos pequenos empresários, aí não ligam para essa atuação do consultivo, né? O planejamento tributário. Normalmente, depois que já tomou o auto de infração, depois que já está com uma execução fiscal, é que procura o advogado tributarista. Uma situação como essa, vai ser fundamental uma revisão de tudo. Todos os médicos verem suas clínicas, nós advogados vemos as nossas sociedades, Contadores, né? psicólogos. Os contadores, os psicólogos e os empresários como um todo também, né? Será que vale a pena eu ficar nesse formato de tributação, eu ficar por esse modelo aqui empresarial, né? Será que tem alguma outra sistemática que seja mais vantajosa do que esse tipo de sociedade, né? Então, vai ser um momento de uma reestruturação geral. Tanto que a gente, brincando, assim, numa dessas conversas com vários advogados discutindo sobre isso, fala assim, todo mundo estava reclamando da pejotização, né? A Receita Federal estava vindo em cima da pejotização, que, inclusive, apesar do nome, é algo lícito, né? Eu, em vez de Fabiana prestar como pessoa física, posso constituir uma sociedade uniprofissional, por exemplo, e prestar como pessoa jurídica de atividade intelectual sem nenhum problema, né? Agora a gente vai vivenciar o caminho inverso, né? A individualização, porque ser sociedade, se continuar do jeito que as coisas são, vai se tornar algo extremamente oneroso, né? Então a gente vai precisar o quê? Examinar muito as alternativas, as possibilidades de tributação, até caminhos alternativos, por exemplo, só para deixar aqui um esquinho aqui em vocês de ideia, né? Cooperativa, né? Talvez, em vez de eu e Janaína... ainda não são tributáveis, né? Exato, exatamente. Por quê? Porque aí, em vez de eu e Janaína prestar como pessoa física, né? Que seria caro, e talvez também como sociedade, que passando a tributar dividendos fica complicado, né? Claro que eu estou falando da boca para fora, né? Tem que ver os regramentos, inclusive, da OAB, porque a gente, na nossa atividade da OAB, a gente tem aí uma série de limitações. Mas vamos deixar a OAB de lado, vamos falar que seja um outro tipo de profissional, né? Costureira. Vamos fazer uma cooperativa aqui, vamos estruturar de um outro modo, né, os nossos projetos. E como é que vai ficar se for uma sociedade de propósito específico, né? Uma SPE, que o objetivo tem a mesma característica, não tem? Então é tanta discussão que vai gerar isso aí, que olha, eles não estão preparados para isso, não. Estão só pensando na parte lá da arrecadação tributária, mas as consequências de tudo isso não vai ser moleza, não. Vai ser pano para manga. Então a gente vai ter aí muito trabalho, né? Dependendo do que for aprovado nesse contexto. Esses projetos e essas PECs, elas devem ver que constitucionalmente a livre iniciativa é um princípio, né? É uma forma que as pessoas devem ter de se reunir para crescer. Então, assim, não deve ser tolhido esse direito de forma a tributar e deixar incapaz que o profissional, seja ele liberal ou a empresa, ele tenha esse crescimento realmente, esse desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que não está sendo pensado nisso, né? Porque primeiro vieram as PECs, a 45, né, e a 110, e elas foram paralisadas agora, e agora a gente está vendo esses projetos de lei que vieram aí de forma, numa tentativa, como a Fabiana muito bem falou, fatiada, numa tentativa de passar, né, essas medidas, e não estão sendo, assim, realmente refletidas, pensadas, né? Aí, como é que fica? O próprio formato fatiado já é algo que criticado desde o início, né? Então, assim, o que nós tivemos inicialmente? Propostas de uma mudança mais radical, vamos dizer, dos tributos, né? Então, tanto a PEC 45 como a 110, 45 é porque aqui iniciou na Câmara, a 110 aqui iniciou no Senado. Apesar de algumas diferenças, o ponto em comum delas é que, sendo propostas de emenda constitucional, pretendia mudar o sistema propriamente dito, juntando, dentre outras coisas, vários tributos em um só.
né? Até mesmo com a ideia de simplificação. Ah, então, até o nome, né? IBS. Então, nós não teríamos mais, por exemplo, ICMS, ISS, né? Nós não teríamos mais PIS, COFINS e IPI. Esses 5 tributos seriam substituídos por um chamado Imposto sobre Bens e Serviços, por exemplo, a PEC 45, né? E então, objetivava essa reforma que mexesse no sistema como um todo, em nome de simplificar esse sistema, porque quantas discussões nós temos, né? Vídeo questão do software. Ah, é serviço, é mercadoria. Quantas discussões em torno disso? Então, nós vamos simplificar o sistema. Só que, por quê? Ah, porque na Austrália, eu me lembro disso, Nova Zelândia é assim. Só que o nosso sistema é diferente. Já começa novamente aí. Então, aquilo que começou e pareceu que ia ser aprovado, né? Parece assim, foi um boom de notícias, um boom de discussões em relação a isso. Eu falei assim, nossa, IBS vai ser aprovado. Só que aí, quando você começa a discutir, começam a surgir exatamente esses problemas. Aí os estados falaram, não, mas quem me garante que eu vou receber a minha parcela direitinho, relativo ao ICMS e tal, que eu vou perder minha autonomia, inclusive de conceder isenções, benefícios fiscais, né? Aí o município é a mesma coisa. Então, se os estados e os municípios não quiseram, né? Então, os negócios já não andam para frente. Aí, vendo que não ia ser possível fazer essa reforma total, né? Eu nem digo que seja total, vários tributos ficam de fora, mas essa reforma que engloba tributos federais, dos estados e dos municípios, fala assim, ah, bom, então vamos fazer uma reforma fatiada, que é aos poucos. Vamos começar com os tributos federais e aos poucos a gente vai. Aí, até em julho do ano passado, né, julho de 2020, veio a proposta da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que aí não é emenda constitucional. Os tributos continuam previstos lá na Constituição. Então, por exemplo, a Constituição prevê que a União pode instituir contribuição sobre receita ou faturamento. Só que em vez de ser PIS e COFINS, que está instituído por lei, seriam esses 2 tributos substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS. E aí todo mundo, salvo algumas exceções como bancos, não sei por que os bancos, né? Tem algum privilégio aí, mas tirando eles, a maioria ficaria no regime não cumulativo, com uma mesma alíquota. E aí isso parecia que ia ser aprovado de novo. Só que o setor, principalmente de serviços, começou a falar assim, peraí, uma indústria ser tributada aí a 12%, ela tem um monte de insumo para aproveitar créditos. Eu, prestador de serviço, não tenho. Então a alíquota é igual, mas a carga tributária do serviço vai ser muito maior. E aí surgiram as discussões. Aí a CBS foi o quê? Engavetada, né? A CBS, aí veio agora esse projeto de lei também, né? Nessa emergência desse modo soldado aí, né? 2337, agora de 2021, mexendo no imposto sobre a renda. E aí são tantas, como se falou, né? Tantas emendas, tantas propostas de alteração, tantos substitutivos, né? Eu lembro que quando a gente estava ainda acompanhando esses substitutivos no começo, apareceu um, tinha a proposta. Aí veio o primeiro substitutivo. Aí daqui a pouco veio o segundo substitutivo. Aí daqui a pouco veio o terceiro substitutivo, ou seja, outras versões. Aí eu sei que um colega assim, de grupos assim, já brincou. Falou assim, pode pedir música no Fantástico? Né? Porque 3 substitutivos. E sem falar, Fabiana, que esse é uma proposta e segunda-feira, se você descer aí no meu Instagram, eu estive aqui com a professora Betina e a gente falou de outro projeto de lei de reforma tributária sobre imposto de renda, né, que aí já está ampliando a questão da contribuição do imposto de renda, né, que é o projeto 307. Uhum. Então, assim, realmente não tem como você realocar tudo em partes, não tem como você fatiar e tentar passar, né? Deve ser uma coisa realmente estruturada, ver todo o ordenamento como está. Eu acho que, na minha opinião, nem as PECs, nem as reformas estão respeitando princípios basilares constitucionais e do próprio direito tributário. Assim, não está sendo visto um problema que nós temos dentro do direito tributário. Aí eu me fio à corrente do professor Paulo de Barros, do professor de Brito Machado.
professora Fabiana Tomé e todos os grandes juristas sobre a área de direito tributário, que é a questão da capacidade tributária, né? Ainda quem recebe pouco ainda termina pagando muito, né? Porque ainda nós temos uma tributação sobre o consumo de forma muito excessiva. E eu acho que qualquer proposta de lei ou PEC deveria ter como centralidade essa questão. É verdade. A gente tem uma situação em que quem paga o tributo é o assalariado. E, inclusive, dentro dessas alterações do IR, só para a gente ir mostrando aqui as deformidades que existem, né? Uma delas é reduzir o percentual lá de presunção da dedução de quem declara no pessoa física pelo lucro, pelo desconto simplificado, né? Uhum. Ou seja, você tem uma pessoa com baixa renda e que vai acabar sendo tributado de um modo elevado, né? E isso sem falar, como você mencionou, nos tributos que ela acaba arcando indiretamente, embutido nos preços dos produtos, né? E que também é um descontrole total, de energia elétrica, que tem ali uma alíquota elevadíssima. Né? Eu vi um meme um dia desse que eu ri muito. É objeto de estudo da pessoa que diz que sai para beber, bebe álcool e ainda enche o tanque de gasolina. Quer dizer, então, assim, realmente já virou até objeto de meme, porque o custo de vida, ele ficou uma forma um pouco desequilibrada, né? Uhum. E aí a gente tem... parece que nós temos uma competição, infelizmente, desde as propostas de emenda constitucional, o que eu tenho... Minha análise todo mundo quer ser o pai da reforma tributária. Porque é algo que se fala há muito tempo. Há mais de 20 anos se fala em reforma tributária, né? Mas é muito difícil de fazer, né? Foi feito, assim, a não ser que sejam realmente pontos muito específicos, como nós tivemos emendas constitucionais, né? Emenda PIS/COFINS importação. Pô, foi uma emenda constitucional, colocou lá. Contribuição de iluminação pública, foi uma emenda constitucional, colocou lá. Né? Então, assim, a gente tem muitas alterações na nossa Constituição. Não vou dizer que elas são boas, não, mas são pontinhos que foram colocados, né? E que já foram alterando. O professor Hugo de Brito Machado fala que todas as reformas vieram para piorar a vida do contribuinte. Né? Eu gostaria só de consignar a presença aqui na nossa live do professor Clito Carneiro, que foi meu professor, também da nossa área, viu, professora Fabiana? Um excelente professor de professores, está aqui assistindo a nossa live. Olha aí, que plateia qualificada que nós temos, né? Que prazer, que honra. Sim. Ai. Mas então, a gente tem o quê? Uma disputa. Nós tivemos, sei lá, a PEC 110, né? Que foi a primeira e que, nossa, pretendeu já unificar os tributos e fazer algumas alterações, os tributos que eram do Estado vai para o município e vice-versa. E aí voltou à tona esse assunto, né? Só que aí, não, já que o Senado apresentou uma proposta, né, do Raul lá, então agora nós vamos precisar fazer uma na Câmara. Aí vem o Baleia Rossi lá, não, porque vai ser a minha proposta. Aí ficou meio que isso. É a minha proposta que vai ser aceita. Não é a minha proposta que vai ser aceita. E aí fica uma disputa em relação a isso. Não, então agora vamos pegar a CBS, né? Uma partezinha só ali para transformar. E aí agora, a mesma coisa com o imposto de renda, a gente tem assim, não, eu quero aprovar a todo custo. É emergência, nós vamos votar isso amanhã, nós vamos votar até quinta. Tá maduro para votar? Não tá. Como eu disse, né? Não sei se vocês estavam aí desde o início, mas na calada da noite de ontem para hoje já teve inclusão nova. Como é que você vota um negócio assim e já vota no dia seguinte, sem refletir, sem discutir, sem fazer os cálculos do que efetivamente vai ser o resultado dessa alteração? Então a gente precisaria primeiro falar assim, então dê todos os palpites. Né? Tem até um prazo, fala assim, vocês têm aí 3 meses para dar tudo quanto é palpite. Dados esses palpites, vamos consolidar, né, essas emendas, examinando os pontos positivos e negativos de cada uma, para depois a gente votar. Porque senão a gente fica num emaranhado,
né? Até te passei, né, Janaína? Passei para a Janaína um resuminho que era um comparativo dos substitutivos. Resuminho de 128 páginas. Coisa básica. Olha, tá aí o resuminho, 128 páginas. E eu digo mais, viu, Fabiana? Eles deviam nos chamar, a mim, você, Denise Lucena, Betina, para nós assessorarmos eles diante dessas reformas. Né? Porque eles têm que ter uma equipe de tributaristas, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter uma maturidade nessas reformas, não pode ser de forma soldada, de forma nenhuma, porque tem um impacto sobre a vida das pessoas, né? Sobre as empresas, sobre o custo de vida. Não dá para ser assim, né? Não tem condição. Então, eu acho que essa fala, que só aqui no Brasil não tem, é muito bem colocada essa resposta da Fabiana. Porque vamos ver quais impostos tem aqui no Brasil que não tem nesses outros cantos que tem, né? Vamos fazer um comparativo de imposto, né? Para ver. E também mais a aplicação desses impostos, como são reaplicados, né? Exatamente, que é outro grande defeito, né? Se a gente for falar aqui, a tal da DRU, né? Porque contribuições, como as PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, era para ser destinado integralmente para a Seguridade Social, né? Saúde, assistência e previdência social. Aí criaram a DRU, a desvinculação das receitas da União. Uma parte grande desses valores simplesmente é imposto. Então, assim, sim, era para ir para uma finalidade constitucionalmente prevista, mas foi desviado descaradamente, até por emenda constitucional. Então, assim, é algo que choca e que realmente precisamos pensar, né, nesse nosso sistema tributário que já está sobrecarregado, com tanto de tributos, com tanto de contribuições para cada setor da economia, o momento de fazer isso. Que estamos passando, uma pessoa, o senhor Clóvis Caetano colocou a questão que nós estamos no momento político, né? Também, exato, assim, que não é o melhor momento. Então, assim, todas essas situações, elas devem ser realmente avaliadas. Eu gostaria também de consignar a presença da conselheira estadual Adara Camilo, que passou aqui, conselheiro estadual Tiago Moraes, uma turma muito boa. Também na nossa outra reunião, a professora Josiana Minardi passou por aqui, viu? E também a Flávia Gaeta. Então, assim, realmente uma turma muito boa está passando aqui pela nossa sala virtual, né? Muito bom, muito bom. Coisas boas da tecnologia, né? Encontrar o Brasil inteiro, nos aproximar aí, né? Ceará, São Paulo e todo o Brasil aqui na nossa... Para a gente poder realmente discutir, né? Para a gente poder realmente refletir sobre esses temas que vão acabar afetando a vida de todos nós, né? Sim, sim. Verdade, verdade. Então, assim, Fabiana, a gente já está chegando ao fim do nosso tempo, né? Eu quero lhe agradecer a sua presença, dizer que vamos aqui avisar sobre o lançamento do livro para todo mundo ir. Você vai estar lá ao meu lado. Esse exemplo é que você deu como sócia, tô dentro, vamos ser sócia, viu? Vamos ser sócia, tô dentro, viu? Agradeço mais sua presença, sua amizade, você sabe, do carinho, da admiração, do respeito que eu tenho por você. Assim, você me conquistou, já me considero assim sua irmã. Amo de paixão. Ah, eu também, Janaína. Sua dedicação, sua garra, determinação e alegria, leveza, né? É muito gostoso fazer aqui uma live com você, porque é divertido. A gente fala sobre assuntos sérios, com profundidade, mas rindo, né? Se divertindo aqui, discutindo, que é o que nós precisamos, né? Precisamos Sim. sempre disso daí. E eu quero te cumprimentar, te parabenizar pela essa semana que você organizou, que está sendo sensacional. Acompanhei as outras e vou continuar acompanhando. Tá de parabéns, hein? Ok, eu vou convidar todos que assistiram a nosso bate-papo a me seguirem. Eu sempre tenho aqui eventos tributários. Se você correr lá no meu Instagram, temos outros eventos. Ontem eu estive falando com o professor Tiago sobre execução fiscal, advocacia na execução fiscal.
Na segunda-feira, a gente falou aqui com a professora Betina sobre reforma tributária, mais essa questão da ampliação, dos valores que estão sendo realmente readequados, né? Amanhã estaremos aqui novamente com o professor Juraci. Vamos falar sobre as questões constitucionais da reforma tributária. E sexta-feira a gente vai terminar aqui com a Jeane falando sobre a questão da nova publicidade da advocacia, né? Temas então, interessantíssimos. Todos, né? E assim, eu não podia deixar de fazer no dia do advogado. Falei, Fabiana, eu vou fazer uma live no dia do advogado, né? Você, assim, que eu quero parabenizar em nome de todos os advogados, esse ano que é o ano da mulher advogada, né? Você que realmente vence. E assim, para quem não sabe, eu e a Fabiana tem muitas coisas em comum, até de cunho pessoal, né? De histórias de vida. E assim, você que é uma inspiração, realmente, essa pessoa leve, essa pessoa competentíssima, uma pessoa que vence e leva quem está ao lado para cima. Muito obrigada pela sua existência. Na sua pessoa, eu parabenizo a todos os advogados que estão nos assistindo, aos que irão nos assistir, né? Tenho também uma página no YouTube, professora advogada Janaína Lima, certo? Meu muito obrigada a todos que estiveram conosco e agradeço aos que irão nos assistir também, porque essa live vai ficar gravada aqui na minha página. Se a professora Fabiana quiser repostar, fique à vontade. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada. Professora Fabiana. Muito obrigada, Janaína. Parabéns também pelo seu dia. Parabéns a todos vocês pelo seu dia também. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Fabiana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.